ele consegue atrair o Hever, a linha defensiva do Atlético Mineiro. Olha o espaço em amarelo aí que ninguém infiltra. Fala, galera do canal do Meu Timão. Como vocês já viram no início do vídeo aí, hoje a gente vai falar muito sobre o posicionamento do Renato Augusto contra o Atlético Mineiro. Também vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Mas antes de mais nada, quero pedir 3 coisas para você: deixar o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. O like ajuda muito o meu trabalho e também o canal do Meu Timão. E deixe nos comentários o que você achou da partida do Renato Augusto, o que você vem achando desse posicionamento. A gente vai debater muito sobre isso nesse vídeo aqui. Então, agora sem muita conversa, vamos lá pro vídeo. Bom, galera, não é segredo para ninguém, Renato Augusto fez mais 45 minutos jogando como um centroavante, sim, como um legítimo camisa 9. E aí eu vou até começar falando sobre essa ideia. Eu não acho a ideia tão errada, eu posso ser massacrado por conta disso. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o Renato Augusto mais avançado. Mas quando eu falava que o Renato Augusto podia jogar por ali, era para fazer um papel de falso 9. Então olha essa imagem quando o Renato Augusto sai ali da referência, como ninguém entra. E isso para mim é o principal problema. É claro, o Renato Augusto jogar de costas enfiado entre os zagueiros me intriga muito, me deixa muito descontente. Dá para ver que ele não fica tão confortável com essa situação, mas eu achava que ele poderia, e eu ainda acho que ele pode ser aquele falso 9, ou seja, aquele cara que joga ali, né, teoricamente como um avançado, mas que vira um camisa 10, que vê o jogo de frente, como o Roberto Firmino faz no Liverpool. Mas no Corinthians ele vem jogando como um centroavante mesmo, e para mim isso vai contra, né, as características dele, porque ele fica toda hora com um zagueiro nas costas e contra 2 marcadores. Ele não se desloca, para ser um camisa 10, ele não vê o jogo de frente, e o pior, como eu mostrei na imagem, quando ele atrai o zagueiro, ninguém ataca o espaço que é gerado pela movimentação dele. Então, para mim, esse é o maior problema de ter o Renato Augusto ali como um camisa 9. Bom, agora vamos lá, começando já a ver os vídeos, e a gente vai falando em cima dos vídeos, né, sobre o Renato Augusto, e talvez depois ali a gente dá uma pitadinha sobre o jogo, para a gente falar sobre como... Eu vou mostrar, né, como ele recebe a bola sempre de costas para o gol, sempre com um zagueiro colado, e depois a gente vê aí a ideia, né, de ele, mesmo ele atraindo o zagueiro, ninguém infiltrando, porque a instrução para Gustavo Mosquito e Roger Guedes é para eles ficarem tão abertos. Então, para mim, não faz muito sentido ter o Renato ali como um cara mais avançado. Eu gostaria muito de ver ele como um falso 9, mas com o Silvinho ele vem sendo um centroavante mesmo, e para mim isso aí é ruim, né, contra as características do Renato Augusto. Então vamos lá. Primeiro lance, né, ele já dominando aqui, recebendo uma falta do Hever, e aí vocês veem, né, que também ele fica mais sujeito a isso, né, a levar pancadas. Outra vez ele saindo da referência, tomando outra porrada do Hever, né, e podem ver que ninguém avança no espaço que ele gera, né. Agora ele recebe um passe do Juliano, fazendo pivô ali contra o Nathan Silva, mais uma falta e novamente ninguém ali no espaço que ele gerou. Agora uma bola que vem do alto do Gabriel, outra vez ele lá, né, contra o Nathan Silva, ele até ganha essa bola, mas ninguém ali como um 9, dando profundidade pelo meio. Aqui ele faz uma tabela bem legal, né, ele tentou fazer uma tabela com o Gabriel, mas deu certo ali pro Duqueiroz. E o mais bizarro, né, mesmo que ele fora de posição ali, né, jogando como centroavante, ele é um cara que ainda tem muita qualidade técnica, né. Por exemplo, olha esse lance, ele tirando o Hever, ninguém infiltrando, e aí ele dando um passe ali pro Duqueiroz. Mas é esse lance em específico, eu acho. Não é esse não. Mas outra vez ele tirando o Hever e ninguém dando a profundidade. É sobre isso que eu tô falando, galera. É esse lance aí, como ele sai de 3 marcadores. E novamente tirando o Hever, ninguém infiltrando. E aí o Hever acaba desarmando, não era esse lance. Eu acabei perdendo esse lance aqui, eu acho. É um lance que ele sai de 3 marcadores. Mas enfim, vocês puderam ver, e a tecla que eu queria bater, né, sobre esses vídeos é como o Renato Augusto teve um duelo contra o Hever e contra o Nathan Silva, como ele tirou o zagueiro do posicionamento, né, ali da linha defensiva do Atlético Mineiro, e ninguém infiltrava nesse espaço. Em um ou outro momento o Juliano infiltrou, mas o Roger Guedes, que é um cara que é um segundo atacante, para fazer exatamente essa função, né, de quando o Renato atrai o zagueiro, ele infiltrar no espaço, ele precisa ficar plantado lá do lado esquerdo, limitado a isso, e aí é claro que o time não tem profundidade, o time não tem um cara mais avançado. Por exemplo, olha esse exemplo do Liverpool.
quando o Firmino ele sai, ele baixa ali, né, como um camisa 10 e muitas vezes atrai um zagueiro assim, Salah e Mané, eles fazem essa diagonal aqui, ó, para pisar na área, para serem os atacantes, para dar profundidade. Tem até uma estatística bem legal da Premier League, que o Salah, ele atua, né, ele toca mais na bola dentro da área do que fora, ou seja, ele finaliza mais dentro da área do que fora. Então, como se fosse realmente esse atacante, assim como o Mané. Já o Firmino, né, ele sai ali dessa referência de 9, vira um camisa 10, e aí ele consegue, né, armar o time, porque o Firmino, assim como o Renato, ele era meio campista, e aí o Klopp transformou ele nesse falso 9. Então, eu acho que a ideia de ter o Renato centralizado não é tão ruim, desde que fosse como um falso 9, como ele não precisasse ficar de costas para o gol todo o jogo, não precisasse ficar ali, né, entre os zagueiros enfiado. Então o Corinthians, né, é um time muito estático, porque quando o Renato faz, querendo ou não, essa função de falso 9, que é de descer lá no meio campo e o zagueiro perseguir ele, ninguém infiltra. O Corinthians é um time muito parado, muito engessado. Então, dentre essas circunstâncias, eu prefiro voltar com o Renato Augusto ali para um camisa 8, colocar talvez o Jô, né, que já que é para fazer essa função, deixa um cara ali que faz parede, e aí pelo menos a gente tem o Renato, né, olhando o jogo de frente, que vai junto com suas características. Se for para ter ele centralizado, eu prefiro que ele volte e aí arme o time como um falso 9, como um legítimo camisa 10, enquanto isso Roger Guedes ataca o espaço, o Mosquito a mesma coisa. Mas, como eu falei, se for para ter o Renato nessa circunstância, nessa intenção de jogo, como vem jogando, eu prefiro deixar ele como um camisa 8 mesmo. Então, eu vou voltar naquela imagem que me intriga um pouco, né? Me irrita bastante, porque olha só essa imagem, como o Renato Augusto, ele consegue atrair o Hever, a linha defensiva do Atlético Mineiro. Olha o espaço em amarelo aí que ninguém infiltra. Tem essa imagem e também tem essa outra, que aconteceu no minuto 2 de jogo, e olha como ele tá ali, né, num duelo contra o Hever, 1 contra 1, e nas suas costas não tem ninguém. E aí, realmente, né, o Mosquito tá aberto lá no lado direito, o Roger Guedes tá pelo lado esquerdo, e ninguém faz essa função de 9, o Corinthians não tem profundidade. Não é à toa que o Corinthians não finalizou no gol nem no jogo, e no primeiro tempo, né, no segundo tempo teve até aquela chance com o Juliano ali já aos 45 minutos de jogo, mas no primeiro tempo o time nem assustou o Atlético Mineiro, e muito por conta disso, não tinha profundidade pelo meio, já que o Renato baixava ali, trazia a zaga do Atlético com ele e ninguém infiltrava, então o Corinthians ficava um time muito engessado, muito estático, e aí realmente, né, fica difícil as coisas acontecerem. Então, galera, só recapitulando, eu sei que já falei isso várias vezes, mas o problema para mim não é ter o Renato centralizado, mas é a intenção que o Renato vem sendo utilizado, né, de uma forma mais centralizada. Ou seja, ele vem sendo mais um centroavante do que um falso 9 que baixa, que lança, que vê o jogo de frente, que tem espaço. Por quê, galera? Quando você tem um falso 9, se acontecer o que rolou contra o Atlético Mineiro, que é um time que marca mais individual, que é o Hever perseguir o falso 9, vai ter um espaço para o Roger Guedes e Mosquito infiltrarem. Se o falso 9 ele baixa e ninguém percebe, ele vai receber a bola mesmo que de costas para o gol, mas ele vai ter tempo e espaço para girar, para fazer um domínio orientado e virar o corpo, para ver o jogo de frente. E aí eu gosto do Renato nessa ideia, mas nessa ideia que o Silvinho vem utilizando, eu não curto bastante e prefiro ele realmente ali como um camisa 8. Bom, só para a gente finalizar um pouquinho sobre o jogo, galera, eu acho que a diferença técnica entre Atlético Mineiro e Corinthians não é um 3-0, não é para um 3-0. Eu acho que, é claro, o Atlético Mineiro tem um elenco mais recheado, o banco de reservas do Atlético Mineiro é superior ao do Corinthians, mas eu acho que essa diferença ficou muito mais na parte tática do que na parte técnica. E olha que eu não acho o Cuca um treinador tão excelente, mas eu acredito que ontem o Atlético Mineiro foi muito superior ao Corinthians, principalmente na parte técnica, na parte tática, desculpa. E aí, é o que eu falo sempre, a parte tática tem que potencializar a parte técnica, assim como a parte técnica tem que potencializar a parte tática. Mas o que o Corinthians apresentou contra o Atlético Mineiro foi, não teve potencialização, não teve a parte tática para potencializar a parte técnica. Então, Renato Augusto, né, entre os dois zagueiros ali como centroavante, Roger Guedes plantado lá do lado esquerdo. Então, foram esses problemas que o Corinthians apresentou. E aí, o placar, né, ele foi justo. O Atlético Mineiro mereceu vencer de 3-0.
Se não fosse o Cássio, poderia ter sido mais. O Cássio também falhou no primeiro gol, eu achei. Teve o escorregão, mas ali foi uma falta de explosão, mas isso não é assunto do vídeo. Mas eu acho que o Atlético Mineiro mereceu vencer, infelizmente, essa é a verdade. E vamos torcer, né, para que o Corinthians jogue bem contra o Cuiabá, que na outra quarta-feira tem outro teste de fogo, porque através desse teste contra o Flamengo, a gente vai saber, cara, o campeonato do Corinthians, infelizmente, ainda não é contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo. Eu acho que tem potencial para ser, eu acho que o time tem peças para bater de igual para igual com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, mas, assim, se apresentar o mesmo futebol que apresentou contra o Galo, o Corinthians provavelmente vai sair derrotado novamente contra o Flamengo. Então, vamos torcer para que as coisas aconteçam, para que os trabalhos evoluam. Enquanto corintiano, vou torcer para tudo sempre dar certo. E vamos ver, né, essa questão do Renato, que foi o assunto do vídeo, como vai ser tratado durante os próximos jogos, se ele vai continuar sendo esse cara mais avançado com essa intenção de centroavante, ou ele vai ser o avançado como um falso 9, como é algo que eu gosto, ou se ele vai voltar a ser o camisa 8, né, jogando mais ali na base das jogadas, como é algo que todo mundo curte, né? A gente sabe que o Renato tem muito potencial, muita qualidade para fazer isso. Então, só o tempo nos dirá o que vai acontecer no Corinthians. Vamos torcer para que as coisas melhorem, né? Como torcedores, nós temos que torcer. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto, fiel. Valeu, é nóis. Obrigado por assistir até o final. Mas é isso. Tamo junto, fiel. Valeu, vai Corinthians, é nóis.